Audiobook Jus Resumos. Direito Administrativo. Aula 4. Atos administrativos. Os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração pública ou de seus delegatários, realizadas com base em um regime jurídico de direito público, no exercício da função administrativa. Esses atos têm como objetivo ordenar, organizar, conceder direitos, impor deveres ou restrições aos administrados, sempre pautados pelo interesse público e pela legalidade. Elementos ou requisitos do ato administrativo. COFIFOMOB. Os atos administrativos possuem elementos essenciais que garantem sua validade e legalidade. Esses elementos estão dispostos no artigo 2º da Lei 4.717/65, Ação Popular, e são os seguintes: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Esses elementos são indispensáveis para que um ato administrativo seja válido. Caso um desses requisitos seja violado, o ato pode ser considerado nulo ou anulável. De acordo com o artigo 2º da Lei 4.717/65, são considerados nulos os atos que lesam o patrimônio das entidades públicas nos seguintes casos: incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Além disso, o parágrafo único desse artigo traz definições mais detalhadas sobre cada uma dessas hipóteses de nulidade. Competência. A competência refere-se ao limite de atribuições de um órgão ou agente público, definido por normas expressas. Ela é característica essencial do ato administrativo e apresenta as seguintes peculiaridades: improrrogável. A competência não pode ser prorrogada ou convalidada em caso de erro. Inderrogável e irrenunciável. O agente público não pode abrir mão de sua competência. Imodificável pela vontade do agente. Não há liberdade para o agente modificar sua competência. Delegação e avocação são exceções à regra da imodificabilidade da competência, permitindo a transferência temporária de atribuições, conforme previsto nos artigos 11 a 17 da Lei 9.784/99. A delegação ocorre quando um agente competente transfere temporariamente parte de sua atribuição para outro agente. Já a avocação acontece quando um superior hierárquico assume a competência de um subordinado, de forma excepcional. Finalidade. A finalidade é o objetivo imediato do ato administrativo, ou seja, o interesse público que se busca alcançar. Ela pode ser classificada como finalidade específica, relacionada ao propósito do ato em si. Finalidade geral, ligada ao interesse público. O agente público não tem liberdade para escolher a finalidade do ato, pois esse elemento é um requisito vinculado. Forma. A forma é o meio pelo qual o ato administrativo se exterioriza. A regra geral é que os atos administrativos sejam escritos, mas há exceções previstas em lei, como o apito do guarda de trânsito ou as luzes dos semáforos. Caso um ato não respeite a forma exigida, ele pode ser considerado inválido. A forma é, portanto, um elemento essencial e vinculado do ato administrativo. Motivo. O motivo é a situação de fato ou de direito que justifica a prática do ato administrativo. Ele pode ser obrigatório ou facultativo, dependendo da natureza do ato. Ato vinculado. O motivo é obrigatório. Ato discricionário. O agente público pode escolher o motivo. A motivação, por sua vez, é a exteriorização do motivo e, na maioria dos casos, é obrigatória. A teoria dos motivos determinantes estabelece que, uma vez declarado o motivo para o ato, ele deve ser verdadeiro e adequado, sob pena de nulidade do ato. Objeto. O objeto é a alteração no mundo jurídico que o ato visa causar. Pode ser vinculado ou discricionário.
Objeto vinculado. O agente não tem escolha. Objeto discricionário. O agente tem liberdade para definir o objeto dentro dos limites legais. Mérito administrativo. O mérito administrativo refere-se à liberdade que a administração tem para decidir dentro da legalidade. Se todos os elementos do ato forem previamente definidos em lei, o ato é vinculado. Se houver margem para escolha do motivo e ou objeto, o ato será discricionário. Atributos dos atos administrativos. PATI. Os atos administrativos possuem atributos que os tornam distintos dos atos privados. 1. Presunção de legitimidade e veracidade. Os atos administrativos presumem-se legítimos e verdadeiros até que se prove o contrário. Essa presunção é relativa, juris tantum, e pode ser contestada judicialmente. 2. Imperatividade. A administração impõe seus atos independentemente da vontade do destinatário. Há exceções, como nos atos enunciativos e nos atos negociais, exemplo, licenças e autorizações. 3. Autoexecutoriedade. Permite que a administração execute seus atos sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. No entanto, há exceções, como na aplicação de multas ou desapropriações. 4. Tipicidade. O ato administrativo deve corresponder a uma categoria prevista em lei, garantindo segurança jurídica e previsibilidade. Considerações finais. O estudo dos atos administrativos é fundamental para compreender o funcionamento da administração pública. Cada ato praticado deve observar rigorosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, é essencial que os atos respeitem seus elementos constitutivos, garantindo que não sejam passíveis de anulação ou nulidade. Os atributos dos atos administrativos reforçam o caráter público dessas manifestações de vontade, assegurando que a administração possa exercer suas funções de forma eficaz e dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Por isso, conhecer os atos administrativos e seus requisitos é essencial para qualquer operador do direito, estudante de concursos públicos ou servidor público que deseja atuar de forma correta e eficiente dentro da administração pública.